vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno Cerrado, chegando para esse pós-jogo, depois de uma vitória importante para o Vasco no Campeonato Carioca, para respirar e ver algumas valências importantes, principalmente em jogadores que chegaram de contratação agora nessa janela. Então vamos bater um papo, trocar uma ideia. Se você tá de boinha nesse domingo, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Agradeço a força, agradeço a moral. Bom, vamos lá. Eu nem gravei vídeo, gravei alguns vídeos curtos que eu fiquei de boa com a minha família. Falei, não vou me estressar antecipadamente. Quando eu vi a escalação, me bateu um desespero, não vou negar. Tanto que eu postei lá no Instagram com aquela música lá, O Sangue de Jesus Tem Poder, porque quando eu vi que o Léo Jardim teve a indisposição que o Fusato seria titular, Piton, Tietê e o GB, aí eu já fiquei assustado. Não tô querendo queimar o GB, tá? E nem vou queimar o GB. Acho que tá acontecendo com o GB exatamente o que aconteceu com o Verratti. O GB não é jogador para o estilo, para o esquema de jogo do Fernando Diniz. E ele vai se queimar. Tem gente xingando ele no primeiro tempo. Foi de novo uma tragédia. Errou gol, errou passe. Jogador totalmente fora de sintonia do time, cara. Então assim, eu não vou detonar, porque a mesma coisa que está acontecendo com o GB é o que aconteceu com o Verratti. Não é que ele é um mau jogador, é que esse esquema do Fernando Diniz, o jeito que o Vasco joga, não favorece o homem de área. O GB é um centroavante, é um cara de referência. Atacante de referência sofre na mão do Fernando Diniz, por isso ele pediu o Brenner. O Brenner é atacante de mobilidade, é um jogador que vai buscar a bola fora da área, vai para a linha de fundo, então é um jogador de mais mobilidade. Então vou poupar o GB, só vou dizer que mais uma partida horrorosa dele, mas para mim é essa situação envolvendo o GB. Então eu fiquei desanimado com a escalação, a gente tinha um adversário sim, fraco, limitado, claro, é bom a gente observar isso aí, né? Até o Flamengo hoje que perdeu para o Fluminense, né? Você vê a diferença do Fluminense jogando com Nonato, Lima, Everaldo, acho que Everaldo nem jogou, né? Sem o Thiago Silva que saiu, alguns jogadores que eles perderam. E olha o jogo que o Fluminense fez contra o Flamengo no Campeonato Carioca, mostrando que não é só o que eu falei aqui, né? A gente não pode se escorar só na bengala da diferença, da disparidade financeira e de elenco, né? Você tem que ter homens dentro de campo que honrem a camisa do Vasco, que entendam o que é o Vasco da Gama e deem a vida dentro de campo, não um bando de frouxo submisso ao time do Flamengo, como a gente foi, com uma boa contribuição do Fernando Diniz, com aquela escalação que eu falei, que matou o meio de campo do Vasco. Mas não vou voltar nesse assunto, só para dizer que, sim, o Boa Vista é um adversário limitado, mas a gente precisa analisar os jogadores, a gente precisa analisar as opções que estão chegando, principalmente as contratações, e são nesses jogos, como não teve pré-temporada, amistosos, que a gente vai poder fazer isso com o carro andando, que é tipo trocar a roda com o carro andando. São nesses jogos, tipo, entrou com o titular no primeiro jogo contra o Maricá, pouco teve oportunidade para os jogadores que chegaram. Entrou com reserva contra o Nova Iguaçu e entrou com reserva hoje contra o Boa Vista. Então são dois jogos para a gente observar o que a gente tem de opção com os jogadores, principalmente, que estão chegando, como eu falei, né? E aí eu vou falar do tal do Johan Rojas, o colombiano, que deitou nesse meio de campo. Um jogador muito ativo, um jogador que não se esconde. Pô, gostei, eu já tinha comentado isso quando eu vi ele jogar o primeiro jogo. Um jogador que chama, né, para tabelar, para fazer 1-2, que se movimenta, não para, o cara é construtor o tempo todinho. Aquele passe dele pro gol do Puma, que é isso, cara? A visão de jogo do moleque. Pra mim, é titular nesse meio de campo do Vasco. Se vira Diniz, tira ou o Coutinho ou o Nuno. Botava o moleque no meio de campo, mas tranquilamente. Se for meritocracia, se não for ficar amarrado aí a amizade, eu tiraria, né? Ou o Coutinho ou o Nuno. Eu ainda tiraria o Coutinho, botaria no banco, deixaria o Rojas com o Nuno Moreira nesse meio de campo. Então, gostei da partida do Rojas, foi disparado, melhor jogador em campo. Toda hora na transmissão era elogiado. Gostei da partida do Saldívia no segundo tempo, jogador que mostrou ali qualidades, valência, botes ali mais precisos, vitalidade, acho que chegou até o final do jogo correndo, marcando.
Então gostei do Saldívia no segundo tempo. O Fusato acabou, que a gente criticava o Fusato, mas ele acabou sendo importante também no primeiro tempo, quando o Vasco ainda não tinha encaixado direito ou dominado o jogo. Em algumas situações ele jogava quase como líbero, né? Aquele jogador de futebol de salão que saía ali para poder fazer o bote. Né, e várias vezes ele conseguiu interromper os ataques do Boa Vista, como o Vasco estava jogando com linhas altas, adiantando a marcação e saindo do gol para poder interceptar, né, o ataque do Boa Vista. Então o Fusato foi importante no primeiro tempo, fez algumas boas defesas, e é isso, cara. O Puma, pra mim, eu já tinha falado, vou repetir, falei isso no vídeo, quem acompanha aqui sabe, pra mim ele é titular no lugar do Piton. Eu não tiraria o Puma, o PH precisa voltar a jogar futebol, tá? Pra mim o Puma é titular no lugar do PH e do Piton. Só que se é por exclusão, eu ainda excluiria o Piton e colocaria o Puma ali, que eu falei, o Puma defensivamente é melhor que o Piton, e é um jogador que vai na área, chuta, cabeceia, faz gol, então eu botaria o Puma de titular. Meu time era isso, tiraria o Piton, botaria o Puma, botaria esse Johan Rojas no meio de campo, e o Brenner no ataque ainda vai ter que arrumar um espaço pro Inestrosa, porque esse cara vai chegar para ser titular do Vasco também, tá? Então, cara, só interrompendo o vídeo aqui, porque eu não falei do Andrés Gomes, o golaço, a pintura que foi o gol do Andrés Gomes, participou de uma assistência no gol do Puma, acho que foi de cabeça, faz um golaço no jogo, mais uma partidaça do Colômbia, por isso que eu coloquei aí na capa, né, Vasco Colômbia, o Rojas, o Andrés Gomes, ainda tem os outros dois, né, o Carlos Cuesta, mais o Inestrosa que tá chegando. Pô, tô gostando desse time aí com os colombianos, viu? Segue o vídeo. Foi importante, como eu falei, para a gente poder ver esses jogadores que estão chegando e eles irem tendo ritmo de jogo, né? Adson entrou, o Estrela entrou, os dois estão voltando também de um período de inatividade. Então foi um jogo aí legal para a gente ter uma noite agradável vendo o Vasco vencer 3-0, que é só o que a gente quer, né? Só ser feliz. E é isso que eles entregaram hoje. No grupo A, o Fluminense lidera depois da vitória contra o Flamengo. Em 4 jogos tem 9 pontos. O Vasco em 4 tem 7. Seguido de Volta Redonda, que é terceiro, que em 3 jogos tem 6, ainda vai jogar na rodada. O Bangu em 4 jogos tem 6. O Sampaio Corrêa é o quinto, em 3 jogos tem 3. E a Portuguesa é a sexta, em 4 jogos tem 1 ponto, apenas 1 ponto. Lembrar que 4 passam para a próxima fase. O Vasco vencendo mais um jogo, acho que praticamente encaminha essa classificação no Campeonato Carioca. Tem mais 2 jogos, um contra o Madureira em São Januário, na próxima segunda-feira, sem ser essa próxima, né? E depois é o clássico contra o Fluminense. Precisa ganhar do Madureira para ir mais tranquilo no clássico, até porque agora a gente tem o Mirassol na quinta-feira, estreia no Campeonato Brasileiro, o Madureira na segunda-feira, e na quinta já tem Vasco Chapecoense em São Januário. Então o Vasco pega o Mirassol em São Paulo, depois 2 jogos em São Januário, precisa ter ali uma sequência já de vitórias para a gente começar essa temporada mais tranquilo depois de uma derrota e um jogo triste, lamentável contra o Flamengo. Flamengo que tem 2 pontos no campeonato, não, 4 pontos no Campeonato Carioca, é o 5º colocado, é o time que mais jogou, tem 5 jogos, só tem mais um jogo para fazer. O Flamengo ganhando do Sampaio Corrêa vai a 7, né? Já não pega mais o Botafogo, que tem 9. O Madureira tem 6. Se vencer mais um, o Flamengo não pega. E o Madureira tem 3 jogos. Ainda tem 3 jogos para fazer. Né? Venceu mais uma, o Flamengo não pega. O Boa Vista, que perdeu hoje, tem mais 2 jogos. Se vencer mais uma, o Flamengo não pega. O Nova Iguaçu é o 4. Esse aqui tem 4 pontos e tem 3 jogos para fazer também. Se vencer 2 ou vencer 1 e empatar 1, o Flamengo vai jogar o quadrangular de rebaixamento, tá? Para lutar contra o rebaixamento no Campeonato Carioca. Se o Vasco tivesse pelo menos empatado com eles, eles já estavam praticamente nesse quadrangular. Enfim, tá aí então. Um domingo abençoado para você, para sua família, uma semana maravilhosa. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Eu vou acompanhar o que vai sair de notícia e amanhã eu volto para a gente trocar uma ideia, beleza? Fique com Deus e saudações vascaínas.